Fala investidor, hoje eu quero te provar e te mostrar, através de dados e contexto, o porquê eu estou vendo a Bolsa Brasileira como uma das maiores oportunidades do momento. Temos fundamento, valuation e cenário macro. Todos eles estão apontando para uma única direção. O fato de que talvez o mercado esteja subvalorizando a Bolsa Brasileira. Então vem comigo que eu quero te mostrar o porquê essa visão positiva acerca do nosso índice de ações e o porquê eu entendo que talvez isso possa trazer muito lucro para quem estiver posicionado e comprado aí nas principais ações do Brasil. Eu quero citar 5 tópicos, começando pelo principal, o que mais chama a minha atenção no momento, que é o fato de que o PL histórico da nossa bolsa está num valor que não pode ser ignorado, ou seja, está apresentando um baita de um desconto. Eu trouxe aqui na tela agora, inclusive, o gráfico do PL histórico da nossa bolsa, né, do índice Bovespa, desde meados ali de 2001, tá? Então cerca aí de 24, 25 anos aí de histórico para a gente poder analisar. Atualmente estamos em 8,8, tá? Como mostra aqui em cima, bem no cantinho superior direito, sendo que a média é por volta de 10,91, ou seja, aqui já temos um desconto frente à nossa média. Se observarmos o fato de que lá em 2020 e 2021 esse índice chegou a passar de 21 vezes, esse valor atual de 8,8 é ainda mais surpreendente. Ô Lucas, mas o que isso significa? O que é esse tal de PL? Bom, o PL é uma fração, é um indicador que o mercado nos apresenta. Ou seja, nós fazemos uma divisão simples do preço pelo lucro por ação das ações listadas na bolsa. E como isso é uma matemática exata, caso o preço, que é o numerador, a parte de cima da fração, suba ou caia, esse número vai ser alterado da mesma forma que caso o denominador flutue para cima ou para baixo. E de forma objetiva e simples para que você entenda sem rodeio, nós estamos vendo um PL menor, mais descontado, porque em tese os lucros gerais da bolsa, do consolidado, estão subindo, enquanto os preços estão caindo ou mantendo ali a mesma faixa. Isso significa que o número gerador através dessa fração será um número menor. E se os lucros estão crescendo e os preços estão caindo, algo por trás disso deve ter. E aí a gente entra em questões políticas, cenário fiscal, cenário macro, tudo isso impacta. E é por conta disso que a nossa bolsa está sendo negociada de forma subvalorizada. E aqui é criada uma distorção muito nítida e muito clara entre o resultado das empresas e a cotação dessas mesmas empresas. E para provar isso de forma prática para vocês, eu escolhi 3 ações aqui que não são recomendações de compra, são ações aí que eu me interesso e que eu usei como exemplo apenas para vocês entenderem o que eu estou falando. Começando aqui então pela PetroRio, tá? Empresa de petróleo aí nacional, ok? E que nós podemos ver uma distorção muito grande aqui entre o crescimento do lucro e a cotação da empresa. O que eu quero dizer com isso? O lucro está crescendo muito mais do que a cotação, ou seja, o lucro sobe e a cotação não. E nós todos sabemos, e caso você ainda não saiba, aprenda agora, que a longo prazo a cotação de uma empresa sempre seguirá os seus resultados. Então, se os resultados de uma empresa crescem e sua cotação não, existe uma oportunidade muito presente naquele momento. Então, vindo aqui de forma prática para o gráfico, claro que essa distorção aqui é só uma proporção dada pelo site, nós estamos usando aqui o Investidor 10, uma plataforma bem legal inclusive. Há uma diferença muito grande aqui, porém isso aqui é só questão de proporção da imagem, tá? Vamos focar aqui nesses últimos 3 períodos, certo? 22, 23, 24 e aqui os últimos 12 meses. Vocês podem verificar que a cotação andou de lado enquanto o lucro subiu bastante. Então, imagine aqui comigo, turma, uma cotação de R$46 tinha um lucro de 5 bi, certo? Então, enquanto a PetroRio gerava 5 bilhões por ano, a cotação estava em 46. Nos últimos 12 meses, a cotação está em 41, ou seja, a cotação caiu, né? É um preço inferior àquele dado lá em 2022 e o lucro líquido está em 11 bilhões. Ou seja, o lucro mais do que dobrou e a cotação caiu. Existe algo que esteja mal precificado dessa forma. Ou a empresa já estava muito precificada e agora corrigiu, ou ela estava precificada e abriu uma excelente oportunidade. E aí fica a critério do analista, de quem está estudando a ação, entender se isso é oportunidade ou não. Mas falando no contexto geral, é sobre isso que significa essa distorção do PL. É quando um preço sobe ou cai muito,
enquanto a cotação ali, o lucro, né, da empresa está subindo ou caindo muito. No caso de PetroRio, o lucro subiu bastante, certo? Então, o lucro, a parte de baixo da equação, né, da fração, enquanto a cotação ela caiu. Ou seja, faça a conta. Se a parte de cima da fração, que é o preço, ele caiu, e a parte de baixo, que é o lucro, subiu, a parte de baixo, maior do que a parte de cima, em questão de proporção, faz com que o PL seja reduzido. Então, nesse caso de PetroRio aqui, dá para dizer que o PL caiu até pela metade. Dito que vamos imaginar uma cotação em linha reta, tá? Caiu um pouquinho, alguns reais, mas o lucro líquido praticamente duplicou. Outro exemplo aqui, turma, é a Vulcabras, empresa aí muito forte no segmento de calçados esportivos, tá? Que eu particularmente gosto muito, mas que mais uma vez não é recomendação de compra, tá? Estamos aqui apenas para exemplificar. E aí vocês podem ver mais uma vez aqui o lucro líquido crescendo bastante e a cotação não acompanhando na mesma velocidade. Ou seja, abre a famosa boca do jacaré e aí pode nascer uma excelente oportunidade. E mais uma aqui para fechar, que é a Vivara. Mais uma vez, não é recomendação de compra. Nós podemos verificar aqui que aqui teve até um cruzamento. Enquanto a cotação subia mais do que o lucro aqui em 2023, atualmente é o oposto. O lucro líquido cresce mais do que a cotação, ou seja, abre mais uma vez aqui uma possível oportunidade. Ah, Lucas, mas esse desconto aí só se dá porque a maioria do nosso índice está focada em Petrobras e Vale, estão concentradas nessas empresas. Beleza, esse ditado valia até alguns meses ou até alguns aninhos aí atrás, porém hoje isso já não calha mais. Vocês podem observar aqui que mesmo sem Vale e sem Petrobras, que são a maior concentração do índice Bovespa, que naturalmente por serem empresas de commodities trazem o PL para baixo, mesmo sem elas nós temos um PL atual aqui de arredondados 9 vezes, contra uma média de 12,08. Ou seja, há muito desconto sim, não só nas empresas de commodity, mas quanto no geral da bolsa completa. Reforço, não estou generalizando, tem muita empresa cara dentro da Bolsa Brasileira. Nós estamos tratando aqui de uma média puxando para o índice Bovespa. Não gosto. O índice Bovespa ele é muito desconfigurado, digamos assim. Existem muitas empresas ruins lá dentro. Mas se você souber fazer o stock picking da forma adequada, selecionando os melhores ativos e comprando as melhores empresas, você estará com certeza se posicionando por uma possível futura alta. E aqui nós vamos ao terceiro ponto. Já falamos sobre o histórico PL e o histórico PL sem Vale, sem Petrobras, ali evidenciando os principais lucros e a diferença entre o lucro e o preço ali das principais empresas, demonstrando que há desconto sim na bolsa. O terceiro tópico que eu quero citar, que é já muito falando sobre cenário macro, é o fato das taxas de juros. E nesse item eu quero citar a taxa de juros brasileira, a conhecida taxa Selic. Hoje nós estamos trabalhando com uma taxa Selic de 15% e nitidamente não existe mais espaço para continuar com essa alta de uma taxa básica de juros para controlar uma inflação, tá? O principal objetivo dela. Ou seja, se não há mais espaço, se isso fica inviável em termos econômicos, é muito provável que nós caminhemos por um longo tempo aí ainda com uma Selic elevada em 15, 14,75, 15,25 ali estourando, um tempo nessa faixa e logo após é muito necessário, faz-se necessário que o governo colabore e que essa taxa venha a cair junto com a inflação. Ou seja, a partir do momento que a taxa de juros de um país cai, empresas se beneficiam, a bolsa se beneficia. Por quê? Porque essas empresas tomam capital emprestado, elas se financiam através de capital de terceiros também. E esse capital de terceiros exige um custo, é o custo do capital de terceiros. Geralmente são aqueles juros que eles pagam através de empréstimos e por aí vai. Esse juro ele é aplicado às empresas em forma de custo de capital. Enquanto maior for a taxa Selic, maior será esse custo para as empresas e menos elas conseguem ser lucrativas. A partir do momento que essa taxa cai, a bolsa é precificada à sua maneira. E reforça também o fato de que você não vai esperar a taxa Selic cair para 10% para comprar a bolsa. O mercado se antecipa. O mercado já está começando a precificar a taxa Selic caindo. Então, se você esperar ela cair de fato, você vai perder o ônibus e o ônibus vai passar e você vai ficar no ponto. Quarto tópico, nós estamos falando já de juros americanos. Ou seja, nós estamos indo lá para os Estados Unidos e nós vemos constantemente Trump batendo em países e principalmente no Fed, Federal Reserve,
que é basicamente o órgão que decide as taxas de juros lá da terra do tio Sam. E como o Trump nitidamente vem batendo todos os dias no Federal Reserve para abaixar esses juros, e Trump faz de tudo para que a inflação seja retida e controlada, isso naturalmente faz com que os juros caiam, ou seja, o juro americano caia, e quando o juros americano cai, o investidor estrangeiro vai falar, pô, isso aqui não está compensando mais, eu não quero mais investir nesse juro barato, eu vou procurar outros juros. E aí, eles geralmente procuram emergentes, e um desses casos é o nosso querido Brasil, que está muito preparado para receber esse capital. Reforço ainda, assim como já reforcei em outros vídeos do nosso canal, que hoje nós temos a maior taxa de juro real do mundo. Ou seja, quanto maior o juro real, maior a probabilidade de recebermos aportes de grandes investidores estrangeiros. Ou seja, resumindo, se o fluxo de queda do juro americano começar, é muito natural que o nosso também comece, porque a gente acaba dependendo muito dos juros de lá por conta dessa questão do investimento. Da mesma forma que o investidor estrangeiro vai vir para cá trazer muito capital, principalmente em dólar. E aí, naturalmente, a bolsa sobe e o dólar enfraquece. O dólar enfraquecendo e a bolsa subindo, fica muito bom para todo mundo, correto? E por fim, o quinto tópico, que não é um tópico configurado ainda, mas que com certeza vai trazer muita volatilidade para a bolsa. Eu estou falando das eleições brasileiras de 2026. O cenário ainda é muito incerto. Temos o Lula hoje na presidência, possivelmente ele venha à sua reeleição, porém a idade é um fator que traz dúvidas para o lado partidário de Lula. E na oposição, né, o nome mais forte era Bolsonaro, hoje está inelegível, e aí surgem alguns outros nomes, como por exemplo Tarcísio, e ele nitidamente tem todo o apoio do mercado financeiro. Dito que o Tarcísio é absurdamente mais pró-mercado do que Lula e seus aliados, ou seja, isso agradaria o mercado e isso também faria com que os preços das ações pudessem vir a subir. Porém, isso aqui é só uma suposição, pode acontecer o cenário oposto, assim como todos os outros tópicos citados. Digamos que Lula consiga a sua reeleição, isso pode desanimar um pouquinho o mercado, porém isso supostamente já está precificado, ou seja, caso venha a trazer novas notícias positivas, como por exemplo a eleição possível de um Tarcísio de Freitas, um candidato mais pró-mercado, a bolsa também pode vir a ganhar essa euforia e os preços claramente vão para cima porque todo mundo vai querer comprar e comprar e comprar. Inclusive, Tarcísio de Freitas esteve na Expert XP, fez uma palestra muito legal, junto com alguns outros nomes, governadores do estado do Pará, do Paraná, e eles nitidamente deixaram bem explícito que eles estão parceiros e vão lutar sim para trazerem uma chapa muito forte para a próxima eleição brasileira. E o ponto aqui é o mesmo das anteriores, o mercado precifica posteriormente ou anteriormente? É sempre anteriormente. O mercado ele tenta prever o futuro, basicamente é isso. Então as eleições já estão começando a entrar na cotação da Bolsa Brasileira, ou seja, estamos aí aproximadamente um ano e alguns meses, mas o preço já está sendo alterado sim a cada noticiazinha que vem aparecendo aí no cenário político. Turma, em resumo, nós temos hoje fundamentos sólidos, múltiplos bem descontados, uma pressão muito forte por juros menores, tanto no Brasil, né, através do Banco Central e o Copom, tanto lá nos Estados Unidos através do Federal Reserve, e um gatilho muito interessante que é o cenário político que vem à frente aí em 2026. Então nós temos que ficar extremamente ligado em todos esses pontos. Ou seja, estou muito otimista com a Bolsa Brasileira por N fatores, mas esses aqui são os principais. E aí a gente não trabalha em cima de achismo. Tudo isso vem com um viés comportamental do mercado e uma análise fundamentalista acerca de todo o cenário macro e do que vem acontecendo, e isso já está sendo precificado. E enquanto o mercado não precifica isso, a sua otimização perfeita ou otimização máxima, nós temos que aproveitar essas oportunidades que ainda restam, comprar essas ações, colocar no bolso e ter paciência. Dito que essa alta não vai ser nos próximos meses também, pode acontecer, mas nós compramos sempre bons negócios pensando a médio e a longo prazo no mínimo. Caso você queira ter esse acompanhamento tete a tete, em reuniões mensais, acompanhamento periódico, não esquece de entrar lá na descrição, tem um link para a nossa consultoria. É essencial que um profissional esteja te acompanhando dentro do seu portfólio, principalmente em momentos de turbulência como o atual. E caso você tenha ficado até aqui, eu agradeço muito, peço para que você desça o dedo no like,
Comente sua opinião, está otimista ou pessimista com a Bolsa Brasileira? Tudo que eu falei aqui não passa de uma ilusão na minha cabeça ou você acha que realmente tem fundamento tudo que foi dito? Comente sua opinião, se inscreve no canal, é assim que você ajuda o nosso canal a crescer e trazer mais conteúdos como esse. Então se você ficou até aqui, agradeço e até um próximo vídeo.